Ok. Então, como eu vos estava a dizer, hoje vamos falar sobre implantes mamários, implantes de silicone e sobre a simulação 3D, que é um tema que anda a par. Porquê? Porque a maior parte das senhoras que hoje em dia pensam submeter-se a uma cirurgia para a colocação de implantes mamários têm uma grande necessidade têm uma dúvida, que é uma necessidade de saber como é que vão ficar. Essa é uma questão cada vez mais frequente nas pessoas que nos procuram e que querem colocar implantes, que para além de saber qual é a marca dos implantes, como é que é feita a cirurgia, como é que é a recuperação, uma dúvida muito frequente é como é que eu vou ficar depois de colocar uns implantes. Olá, boa noite, Marta, e bem-vinda. Então, nós vamos começar por falar sobre implantes mamários. Hoje em dia, a maior parte dos implantes que se utilizam, são implantes de silicone, embora existam outros implantes que são chamados implantes salinos. E a diferença principal é que os implantes salinos o seu conteúdo é uma solução salina, portanto é como se fosse soro fisiológico, enquanto que os implantes de silicone são constituídos no seu interior por um gel de silicone. Okay? Essa é que é a principal diferença. E hoje em dia a maior parte dos implantes que se utilizam são então implantes de silicone que têm muito mais vantagens que os implantes salinos. Depois, os implantes de silicone que se utilizam são revestidos, não é? Têm um revestimento que é muito resistente, mas esse revestimento é também de silicone. Então aqui mais um cumprimento. Boa noite, Lisa, e seja bem-vinda. Espero que seja agradável e que esclarecedor. E então, os implantes de silicone hoje em dia, todos eles são revestidos, não é, por um material altamente resistente. Esse material é também silicone, só que é um silicone muito resistente à deformação. Okay? Nós podemos torcer o implante, inclusivamente podemos passar quase como uma roda de um carro por cima, que eles não se destroem. São extremamente resistentes à tração e à torção. Okay? E o interior, como já vos tinha dito, então é constituído por silicone. E o silicone que está no interior é um silicone muito viscoso, ou seja, muito pegajoso. Portanto, se eventualmente o implante sofrer uma ruptura, o silicone que lá está dentro não se vai espalhar pelo corpo, porque ele é extremamente pegajoso, numa linguagem técnica ele é viscoso, portanto altamente aderente entre as suas moléculas. Para além disso, o interior deste gel de silicone pode ter diferentes características. Existem implantes cujo gel é mais suave e outros em que o gel é mais firme. E aqui a opção depende não só do tipo da mama da mulher, mas também da sua preferência. Algumas senhoras preferem um implante com uma textura mais firme e outras com um implante com uma textura mais suave. Em relação ao revestimento, quais é que são as principais diferenças? A principal diferença está na textura do implante. Existem implantes que são lisos, ou seja, o seu revestimento é quase como uma superfície de um vidro, é completamente lisa. E depois existem implantes que são rugosos, são chamados implantes texturizados. E estes implantes texturizados podem ser, portanto, esta textura, existe um diferente grau de textura. Há implantes que são muito rugosos e são designados, por exemplo, de implantes texturizados ou macrotexturizados. Estes implantes hoje em dia foram abandonados e foram retirados do mercado. E depois existe uma outra textura mais fina, que é chamada a microtextura ou a nanotextura. E onde é que reside aqui a principal diferença? A principal diferença resiste na capacidade que o implante tem de interagir com os tecidos. Ou seja, sempre que colocamos um implante no nosso corpo, seja um implante mamário, ou seja um implante dentário, ou seja uma prótese da anca, por exemplo, ou do joelho, o que é que o organismo vai fazer? Vai desenvolver uma reação para se proteger desse implante, desse corpo estranho. Essa reação normalmente designa-se por uma formação de uma cápsula. Portanto, vai criar uma membrana que vai tentar isolar esse corpo estranho do organismo. Ora bem, na maior parte dos casos, esta membrana é uma membrana muito suave, quase transparente, nós não damos por ela, não a sentimos, não a vemos, não a palpamos. Mas em alguns casos, esta cápsula pode engrossar.
Se essa cápsula começar a engrossar à volta de um implante dentário ou de uma prótese do joelho, como são dispositivos muito rígidos, eles não se vão deformar e, portanto, acaba por não haver nenhuma complicação. Mas, por outro lado, se essa cápsula se desenvolver à volta de um implante de silicone, que é um dispositivo mole, não é, maleável, e começar a engrossar, pode eventualmente começar a apertar o implante e a deformá-lo. Portanto, nestas situações diz-se que essa pessoa desenvolveu uma contratura capsular. E isso pode ter algumas consequências. Inicialmente a mama pode ficar mais firme, ligeiramente mais dolorosa, e nos casos mais avançados pode deformar a própria mama e provocar dores. E nessas situações, nestes últimos graus, é quando a pessoa tem indicação para fazer uma cirurgia. Ora bem, de que forma é que isto está relacionado com o grau de textura dos implantes? Através de análises de laboratório, descobriu-se que quanto mais rugosa é esta cápsula, mais forte poderá ser, perdão, quanto mais rugosa é a superfície do implante, mais forte vai ser a reação com os tecidos que estão à volta. E, portanto, maior a probabilidade de desenvolver a chamada contratura capsular. E por isso é que a tecnologia vai andando, vai se desenvolvendo e hoje em dia os implantes que são os considerados que provocam a menor taxa de contratura capsular são os implantes com a textura mais reduzida. Okay? E no mercado existem já hoje em dia implantes que são nanotexturizados. Okay? E portanto esta é que são as principais diferenças entre os vários tipos de implantes. O seu revestimento, e portanto em termos de rugosidade, e o seu interior em termos de firmeza ou de suavidade do gel. Existem, obviamente, outras diferenças. E ainda em relação ao interior, portanto ao gel que está no interior, uma outra grande diferença que existe é que hoje em dia já existem implantes cujo interior não é exclusivamente silicone, mas para além do silicone tem outras partículas lá dentro. Uma substância que tem um nome muito esquisito, que é borosilicato, e que tem a particularidade de ser extremamente mais leve do que o silicone. E, portanto, estas esferas de borosilicato, ao ocupar o espaço que seria ocupado pelo gel, tornam o implante de silicone mais leve. E este grau de leveza pode ser da ordem dos 30%, o que é muito importante, não é? É muito significativo, quando pensamos em implantes de volumes muito grandes, e quando pensamos em fazer uma cirurgia com implantes numa senhora cuja pele da mama já, por alguma razão, é flácida, ou perdeu a elasticidade, ou já fez outras cirurgias, e, portanto, não tem a mesma resistência ao peso que tem, por exemplo, uma pele de uma jovem, por exemplo, de 18 ou 20 anos, cuja pele tem a sua máxima elasticidade e que resiste com muito mais facilidade ao peso do implante. Portanto, estas são as principais diferenças. Depois, claro, existem as outras diferenças mais conhecidas, como, por exemplo, o tamanho. Existem vários tamanhos, obviamente. Normalmente, os implantes mamários começam na ordem dos 140 a 150 centímetros cúbicos e depois podem, o tamanho vai aumentando sucessivamente até implantes de 400, 500, 600, 800 centímetros cúbicos. Depois, outras diferenças também mais óbvias têm a ver com o formato. Existem implantes que são redondos, portanto, como se fosse uma meia esfera, independentemente da posição em que ele é colocado na mama, o seu formato vai ser exatamente o mesmo. Depois existem outros implantes, que são chamados implantes anatómicos, e a diferença qual é que é? É que ele tem o formato, tem o perfil mais parecido com o perfil de uma mama, como se fosse um perfil de uma pera. E estes implantes são extremamente úteis em que situações? Nas situações da mastectomia, por exemplo, naquelas senhoras que por alguma razão tiveram que tirar a mama e têm que fazer a reconstrução mamária, ou então, por exemplo, em mulheres que são muito magras e que só têm pouco tecido mamário e a pele muito fina, por exemplo, e, portanto, e que não querem aquele resultado que se chama em bola, não é? Portanto, estes implantes, ao terem um formato mais parecido com a mama, permitem esse tipo de resultados. E depois existe um terceiro tipo de formato que está entre estes dois, entre o formato anatómico e o formato redondo, que é aquilo que se chama um implante em gota. E qual é que é a principal característica deste implante? É que este implante
pelas características do gel que está no seu interior, ele modifica o seu formato consoante a senhora está deitada ou em pé. E permite, por exemplo, adquirir um formato mais parecido com o formato anatómico quando a senhora está em pé, e quando a senhora está deitada, o implante adquire um formato, um aspecto mais arredondado. E, portanto, tem as vantagens do implante anatómico e também algumas das vantagens do implante redondo. Uma das principais vantagens do implante anatómico, qual é que é? É que, quando é colocado na sua posição normal, a mama tem um aspecto normal, anatómico. Mas se porventura um implante anatómico sofrer uma rotação, imaginemos que ele, por alguma razão, algum acidente, se vira ao contrário, digamos assim, com os pés para cima e a cabeça para baixo, digamos assim, o que é que vai acontecer? Ele vai deformar a mama. E isso não acontece nem com os implantes redondos, nem com os implantes em gota. Pronto. E estas são as principais diferenças no que diz respeito aos implantes. Já vimos de que é que eles são feitos, o revestimento, o seu interior, os formatos, já vimos a textura. E antes de terminar o assunto dos implantes, eu gostaria de voltar a falar sobre um assunto que é muito importante e que tem a ver com o risco de desenvolver cancro, o risco que as senhoras que colocam implantes têm de desenvolver cancro. Existiu até há uns anos este mito de que colocar implantes mamários poderia aumentar o risco de ter cancro da mama. Ora bem, isso está completamente provado que não é verdade. Ou seja, uma mulher que coloca implantes mamários não tem maior risco do que outra mulher que tenha a mesma idade e outros fatores de risco, portanto não aumenta o risco de desenvolver cancro da mama. Na verdade, o que a maior parte dos estudos mostra é que uma mulher que coloca implantes mamários está mais atenta à sua mama. Olha para ela mais vezes, toca-lhe mais vezes e, portanto, está mais atenta a qualquer alteração que possa surgir. E por o facto de estar mais atenta a qualquer alteração, rapidamente também, quando nota essa alteração, mais rapidamente vai ao médico, mais rapidamente são feitos os exames de diagnóstico e, na eventualidade de ter algum problema, esse tratamento também é feito mais precocemente. E, portanto, desfez-se esse mito de que quando os senhores colocam implantes mamários podem ter maior risco de cancro. Isso não é verdade. E pronto, estas eram as principais notas que eu tinha para vos dar sobre implantes mamários e obviamente existe muita outra informação que é importante para quem se quer submeter a uma cirurgia com implantes mamários, mas deixaremos isso para outra altura. E passamos agora ao tema da simulação 3D, que é um tema que é muito atual e anda de par em par com a cirurgia dos implantes mamários. E por que razão? Já expliquei. Porque obviamente que há sempre uma dúvida que é como é que eu vou ficar, como é que a senhora que vai colocar os implantes mamários vai ficar depois de fazer uma cirurgia destas. E na verdade é quase impossível de dizer como é que ela vai ficar. Mesmo fazendo uma simulação, não é possível dizer exatamente o que é que vai acontecer. E por uma razão é que, apesar dos softwares e dos programas que hoje em dia existem para fazer simulação 3D serem cada vez mais desenvolvidos, cada vez melhores, a interação dos implantes com os tecidos, nessa interação entram variedíssimos fatores e nem todos são passíveis de ser simulados, nomeadamente a qualidade da pele. E, portanto, não chega a ir a uma consulta com um médico, fazer uma simulação 3D e achar que está tudo resolvido. Porque a simulação 3D é uma ferramenta, é um instrumento que permite a um médico com experiência poder dar uma opinião ainda mais consubstanciada. Portanto, é uma ferramenta que auxilia um médico. Mas o mais importante é que esse médico tenha experiência e que tenha conhecimentos específicos dentro dessa área. E, portanto, como é que se faz uma simulação 3D? É extremamente simples de se fazer. Ela pode ser feita num consultório, mas também pode ser feita a partir de casa. A maior parte dos equipamentos de simulação 3D o que utilizam são fotografias, 3 fotografias, ou então uma fotografia como se fosse um scanner. E a partir daí
essa fotografia é tratada com um software específico e resulta um boneco, digamos assim, que pode ser manipulado, pode ser rodado para ver os diversos lados, lado direito, lado esquerdo, por cima, por baixo, os vários perfis, e depois pode ser recriado o efeito com determinado tipo de implantes. Mais importante do que isso é que esta ferramenta da simulação 3D permite explicar muitas coisas que por palavras seria extremamente difícil. Como é óbvio, uma imagem, e como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? E, portanto, às vezes mostrando uma imagem, todas as dúvidas que demorariam 1000 palavras a explicar estão respondidas. E serve para explicar muitas coisas que nós muitas vezes não nos apercebemos, como, por exemplo, pequenas assimetrias entre as duas mamas, entre as duas areolas, pequenas diferenças, não só no formato, mas também no tamanho, até na posição da própria mama. Uma mama pode estar posicionada um bocadinho mais acima no tórax em relação à outra, ou mais para fora, ou mais para dentro. E todas estas diferenças pequenas, que muitas vezes não identificamos a olho nu, podemos vê-las com um simulador. E porquê é que é importante identificá-las e explicá-las antes de uma cirurgia? Porque quando colocamos um implante mamário, nós o que estamos a fazer é como se estivéssemos a olhar alguma coisa com uma lupa. Tudo na mama vai aumentar. A sua dimensão, para fora, para cima, portanto, para os lados e para a frente, a projeção. E, portanto, qualquer pequena diferença vista à lupa parece grande. E com implantes mamários é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, uma diferença, por exemplo, no tamanho entre as duas mamas, se colocar implantes exatamente iguais, essa diferença pode se tornar mais óbvia após a cirurgia com os implantes. Mas não é líquido que assim seja. E porquê? Porque, mais uma vez, o simulador não consegue prever tudo. E, portanto, é possível que até, apesar das mamas terem tamanhos diferentes, e se a diferença for pequena, a pele pode se adaptar de tal maneira que, mesmo colocando implantes iguais, em mamas diferentes, o resultado seja duas mamas praticamente iguais. E, portanto, o simulador, isoladamente, não responde a todas as questões. E, portanto, a fotografia pode ser tirada em casa, pode ser feito um scanning na consulta. Imediatamente, após analisar estas características, entre, por exemplo, diferenças entre as duas mamas, pode-se fazer uma simulação com um determinado tamanho de implante, tamanho e formato, mas para escolher este tamanho, obviamente, o médico tem que ter alguma experiência, tem que saber, tem que analisar as dimensões da mama, ver a qualidade da pele, a sua distensibilidade, ou seja, se a pele tem mais ou menos elasticidade para acomodar um implante maior ou mais pequeno. E depois de o médico determinar que tipo de implante é que recomenda, com base na sua experiência, então pode introduzir esses dados no simulador e ver o resultado com esse implante. E depois, a partir daqui, obviamente, poderá haver lugar a pequenas modificações. Eventualmente, pode-se mudar o tamanho, um bocadinho maior, um bocadinho mais pequeno. Isso também tem a ver com a experiência do médico, mas também com a vontade da paciente. E aqui entra a vontade da paciente. É um fator muito importante, porque obviamente o resultado que o médico lhe vai tentar proporcionar é o resultado que ela quer. Há senhoras que pretendem um aumento de determinado volume, outras senhoras pretendem um decote muito pronunciado, outras um decote mais suave. Portanto, todos estes fatores entram em conta, têm que ser considerados na escolha do implante e na maneira como se faz a cirurgia. Outra questão importante quando se faz a simulação é que a simulação é feita com a mulher despida, como é óbvio. E isso tem uma determinada tradução que é diferente daquela, portanto, que tem um determinado resultado que é diferente do resultado da mulher vestida, da mulher com um biquíni, com um sutiã, com um vestido. O simulador também permite fazer esse tipo de simulação. Também permite simular o resultado da cirurgia com um biquíni, com um sutiã ou com um vestido. Inclusivamente, até permite simular o efeito, por exemplo, de o que é que acontece à mama quando a mulher caminha ou salta, por exemplo, ou até quando ela se deita.
Mas isto tudo são simulações. E, portanto, não é possível garantir que vai ser exatamente isso o resultado depois da cirurgia. Mas permite ter uma ideia muito aproximada de como vai ser o resultado. E, principalmente, permite tirar dúvidas e responder a perguntas de, por exemplo, onde é que fica a cicatriz, o tamanho da cicatriz, quais as alterações, por exemplo, na areola, se vai esticar, se vai ficar maior ou se vai ficar na mesma. Portanto, o simulador 3D é uma ferramenta extraordinariamente útil hoje em dia, que é cada vez mais requisitada, mas não é de todo indispensável, em primeiro lugar, e não é de todo a resposta para todas as questões, porque um simulador requer sempre que seja utilizado por um médico experiente, que tenha experiência, que tenha treino nessa área específica que é a cirurgia com implantes mamários. Portanto, eu espero que tenha sido uma sessão útil, espero ter trazido algumas informações interessantes. Seguramente para algumas pessoas não eram informações novas, para outras seguramente que serão. E se quiserem mais informações sobre este tema ou sobre outros, podem consultar a nossa página da internet www.rcplastica.pt, onde temos não só mais informações sobre este tema, mas também sobre outras cirurgias que também realizamos. Eu desejo a todos a continuação de uma boa noite, desejo que se mantenham em segurança, de preferência em casa, para aquelas pessoas que podem, para aquelas pessoas que têm mesmo que sair, não se esqueçam, usar a máscara, lavar as mãos com frequência, tentar manter o distanciamento o mais possível, porque só se cumprirmos com estas recomendações e só se todos cuidarmos uns dos outros é que vamos poder ultrapassar esta fase da forma mais rápida e melhor possível. Agradeço os vossos elogios e volto a despedir-me desejando uma boa noite para todos. Muito obrigado.